Hoje a gente vai falar de, qual que é melhor, a Tadala ou o Viagra? Qual tem menos efeito colateral, se eu tomar 5mg ou se eu tomar 20mg? E você que é mulher, pode tomar a Tadalafila? É verdade que ela ajuda com treino para ganhar massa muscular? Essas e mais outras perguntas serão respondidas agora. Meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e no vídeo de hoje a gente vai estudar sobre a famosa Tadalafila. Então vamos lá com a primeira pergunta. Qual é melhor, a Viagra ou o Tadalafila? Bom, depende do objetivo e do perfil do paciente. Vou explicar. O Sildenafil, popularmente conhecido como Viagra, tem um início de ação mais rápido, enquanto que o Cialis, também conhecido como Tadalafila, tem um início mais lento. Porém, a Tadalafila ela fica mais tempo no seu organismo. Ela tem o que a gente chama de meia-vida mais longa. O que é uma meia-vida? É o tempo que aquele medicamento vai ficar no seu corpo até atingir metade da concentração dele. No caso, o Tadalafil fica mais tempo no seu organismo. Quando ele chega na metade da concentração, ele não apresenta o mesmo efeito. No caso do Viagra, você toma um comprimido, depois de 30 a 60 minutos, ele já vai fazer efeito no seu corpo. Só que depois de 4 a 6 horas mais ou menos, essa concentração cai pela metade e o efeito já não é tão eficiente. 4 a 6 horas. Já o Cialis ou Tadalafila leva um pouco mais de tempo para fazer efeito, cerca de 2 horas. Só que o tempo de meia-vida dele, enquanto que o do Viagra era 4 a 6 horas, o Cialis é de 17 horas e meia. Ele pode fazer efeito no seu corpo por mais de 36 horas. Para um uso pontual e rápido, o Viagra provavelmente vai ser mais indicado. Já para um uso contínuo ou um uso mais extenso, um fim de semana, um carnaval, o Tadalafila vai ser mais indicado. Tadalafila 5mg ou Tadalafila 20mg? Bom, de novo, aí depende do perfil do usuário e do objetivo. O de 20mg, ele é uma concentração 4 vezes maior do que o de 5mg, concorda comigo? Quando que o paciente toma 20mg de Tadalafila? Pouco antes do ato sexual. É para ter um efeito ali, na hora. Já o de 5mg, ele é de uso contínuo, ele tem que ser tomado todo dia, independente se o paciente vai ter uma relação sexual naquele dia ou não. O Tadalafila de 20mg geralmente está relacionado a pacientes que têm uma disfunção erétil, ponto. Por exemplo, pacientes com um pouco mais de idade. Enquanto que o Tadalafila 5mg, ele é usado muitas vezes por pacientes que só querem fazer uma melhora no desempenho sexual. É só para isso que serve? Não, ele também é utilizado para tratar a hiperplasia prostática benigna. É um problema relacionado à capacidade de micção do paciente, a capacidade dele fazer xixi. Como esses medicamentos promovem ereção, Matheus? Vem aqui comigo. Isso aqui, é o seu pênis. Muita gente acha erroneamente que o pênis é um músculo. E não, o pênis ele é um tecido erétil. O músculo ele contrai, por isso ele fica duro. O pênis não, ele fica rígido por causa de uma vasodilatação em vasos sanguíneos que preenchem principalmente duas regiões chamadas corpos cavernosos do pênis. Simplificando, ele fica duro porque entra sangue. A gente já fez uma série de vídeos aqui sobre o sistema circulatório e vocês já devem ter entendido que quando a gente tem uma vasodilatação, a gente aumenta a quantidade de sangue. Se a gente tem uma vasoconstricção, a gente reduz a quantidade de sangue. Para que o pênis fique ereto, é necessário um componente chamado GMP cíclico. Esse GMP cíclico vai fazer a vasodilatação, vai fazer com que esse pênis aqui, se encha de sangue e com isso ele vai ficar ereto. Depois de um tempo, uma outra molécula chamada PDE5, ela vai vir aqui, e vai impedir a atuação desse GMP cíclico. Ela vai fazer com que ele pare de funcionar, ela vai inibir a ação dele. Quando ela inibe a ação dele, acaba o sangue do pênis, regride o sangue e ele fica flácido. Tanto o Viagra como o Tadalafil, eles vêm aqui, e dão cabo dessa molécula aqui. Ou seja, a gente fica com o efeito do GMP cíclico por mais tempo. Consequentemente, a gente fica com mais tempo sangue, repleto de sangue aqui no nosso pênis, promovendo uma ereção que dura mais tempo. Ah, Matheus, que maravilha, então eu vou ficar com uma ereção pro resto da vida. Claro que não, lembra que eu falei? A meia-vida do remédio vai caindo, conforme vai caindo, vai perdendo efeito, vai voltando a funcionar a nossa PDE número 5, consequentemente ela vem aqui e inibe a GMP cíclica. E aí sim, depois de muito mais tempo agora, o pênis volta ao estado flácido. O sangue vai regredindo. Ah, então é só ficar tomando vários comprimidos que ele nunca vai amolecer. É só você fazer isso. Aí você já aproveita e corta fora também, tá? O sangue, ele não pode ficar parado lá por muito tempo. Isso é um problema que a gente chama de priapismo.
quando temos uma ereção extremamente prolongada. Isso causa muita dor e aí vai causar uma coisa chamada necrose, que em outras palavras é isso aqui, ó, a morte do seu amigão. E aí, na melhor das hipóteses, o seu médico vai fazer uma drenagem de sangue, vai tirar sangue com base numa injeção, numa perfuração do seu pênis, e na pior das hipóteses, realmente, ó, corta fora e fim de jogo pro amigão. Um outro detalhe que vale ser dito sobre o Tadalafil de 5mg é que ele não vai ter a mesma intensidade de efeito do de 20mg. De forma didática, o de 20mg ele vai ficar rígido, independente de você ter estímulo ou não. Já o de 5mg, apesar dele facilitar o processo de ereção, ele ainda é necessário que você tenha um estímulo sexual. A diferença do paciente que faz uso do Tadalafil de 5mg e o que não faz uso de nada é que o que faz uso de 5mg ele vai ter uma ereção mais facilmente, mas os dois precisam do efeito ou do estímulo sexual. Matheus, e mulher pode tomar Tadalafila? A resposta curta é não. Não porque faz mal, mas é porque até hoje não teve nenhum estudo que comprovou qualquer tipo de eficácia no tratamento feminino com o uso do Cialis. Já teve alguns estudos, eu vou tentar lembrar de colocar na descrição para vocês, que tentaram comprovar a eficácia do Tadalafil em mulheres para fazer melhora na lubrificação vaginal, ou aumento do prazer na hora da relação, ou pelo menos uma melhora no fluxo sanguíneo vaginal e, infelizmente, não houve nenhum resultado. É o que a gente chama de um estudo ainda inconclusivo. Porém, os efeitos colaterais que acontecem nos homens também podem acabar acontecendo nas mulheres. Ou seja, é um risco sem benefício comprovado. Logo, não é recomendado. Matheus, eu já ouvi falar que Tadalafila é bom para ajudar na musculação, porque ele faz vasodilatação, né? Não. A gente poderia tentar montar várias teorias aqui do porquê isso acontece, mas o que importa é não houve resultado comprovado de melhora no desempenho físico. É só desempenho sexual mesmo. E, de novo, os efeitos colaterais continuam. Logo, a gente volta na mesma situação de antes. É um risco sem benefício comprovado. Calma, antes da gente continuar, clica no gostei aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada e você ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos, eu recomendo você se inscrever e dar uma olhadinha lá, porque eu garanto que vão ter novos assuntos que com certeza vão te interessar bastante. Vamos continuar, vai! Matheus, e quais são os efeitos colaterais do uso da Tadalafila? Os principais relatados são dores de cabeça, congestão nasal, dores nas costas, rubor, ou seja, rosto vermelho, corpo vermelho, tontura e desconforto gástrico, ou seja, a famosa azia. Isso acontece porque tanto o Viagra como o Tadalafila fazem a vasodilatação, e essa vasodilatação é sistêmica, é no seu corpo como um todo, o que pode levar à falta de perfusão sanguínea no sistema nervoso central, por exemplo, ou na região gastrointestinal, além do aumento da pressão, que acaba levando às dores de cabeça. Essas quedas de pressão, elas são muito preocupantes, principalmente quando o paciente faz uso dos nitratos. A gente pode fazer um vídeo sobre isso futuramente. Mas, em suma, pacientes que têm esse tipo de problema têm uma contraindicação absoluta. Não deve fazer uso dessas medicações, tá? Matheus, tem como eu melhorar a minha função sexual sem precisar de remédios? Com toda certeza. Como eu disse para vocês, o pênis fica ereto por meio da vasodilatação, ou seja, entrada de sangue nos corpos cavernosos, regiões do pênis. O pênis ele vai se encher de sangue. Um dos principais motivos da disfunção erétil na juventude é justamente a obstrução desses vasos sanguíneos por causa de placas de gordura. Sim, a obesidade está diretamente relacionada à disfunção erétil. Na verdade, ela está relacionada por dois fatores. O primeiro é a obstrução dos vasos sanguíneos e o segundo é por conta da diminuição da testosterona livre. Quando o paciente apresenta muita gordura, ele também apresenta um aumento em uma enzima chamada aromatase, que converte a nossa testosterona em estrogênio, hormônio masculino sendo convertido em hormônio feminino. E a testosterona está relacionada ao desempenho sexual. No caso das mulheres também, tá? A libido está relacionada à testosterona. Ou seja, dois problemas de disfunção sexual ocasionados pelo ganho de peso. A prática de exercícios também ajuda muito, não só por fazer perda da quantidade de gordura e, consequentemente, melhorando a saúde cardiovascular, mas também por aumentar a quantidade de músculos, que, consequentemente, aumenta também a quantidade de testosterona. A musculação é extremamente indicada para melhora no desempenho sexual, tanto pela saúde psicológica como pela saúde física. Alguns estudos também apontam para melhora no desempenho sexual de pacientes que fazem foco no treino de perna, membros inferiores, e principalmente quando trabalham aquela região da pelve, aqueles exercícios de levantamento. Vou tentar colocar algum aí para vocês verem qual que eu tô falando. Bons hábitos alimentares estão também diretamente relacionados à melhora no desempenho sexual. Quantidade adequada de água sendo ingerida, sono e também o cuidado com a saúde mental. Trabalhar essa soma de fatores certamente vai ajudar no seu desempenho sexual, com ou sem o uso do medicamento. Ah, Matheus, então é só fazer exercício pro resto da vida que eu nunca vou ter problema? Infelizmente, não é assim que funciona.
a gente sabe que vai chegando uma certa idade e o nosso corpo não vai mais ter a mesma saúde, não vai ter mais a mesma capacidade sexual. Então existem sim pacientes que, independente dos hábitos de vida, não vão conseguir ter uma ereção sem o uso da medicação. Agora, se depois de tudo isso que eu falei, você está pensando em correr para a farmácia e comprar o Tadalafila de 5 mg, porque ele parece que é a solução para todos os problemas e vai melhorar a sua vida, vai com calma e para por aí. Nenhum desses remédios que eu falei no vídeo estão isentos de outros efeitos colaterais, como problemas cardíacos, problemas no sistema circulatório como um todo e etc. Não vá na farmácia e compre nenhum desses remédios sem antes falar com o seu médico. Lembra do que eu acabei de explicar? Muitas das vezes a sua saúde sexual ela vai ficar melhor mesmo sem o uso do remédio, apenas fazendo mudanças de hábitos. E existe uma grande chance de você que está me assistindo nem saber se tem ou não uma contraindicação para o uso deles. Então conversa com seu médico. Tadalafila ou Viagra, eles causam dependência? Eles não causam, gente, dependência física, mas eles infelizmente estão muito relacionados à dependência mental, principalmente em pacientes jovens. Pessoas que não precisariam entrar para medicação, poderiam apenas fazer uma mudança de hábitos e teriam um bom desempenho sexual, só que aí essas pessoas pegam, fazem uso do medicamento, viram os destruidores na cama, né, os arrasadores de quarteirão, e aí por conta disso, eles se esquecem de alterar os hábitos de vida. E mesmo que alterem, eles não conseguem parar com a medicação, porque eles acreditam que se pararem, eles vão ter uma queda de desempenho. E esse tipo de raciocínio leva aos problemas de ansiedade, que consequentemente, de fato, levam ao problema de desempenho sexual. Ou seja, ele está tendo uma disfunção erétil não pela falta do medicamento, mas por causa da ansiedade que ele tem por achar que a falta de medicamento vai levar à disfunção erétil. E aí ele se torna indiretamente dependente. Então acredito que seja isso. Por favor, antes de sair, não esquece de avaliar esse vídeo, porque vocês ajudam muito o nosso canal. E deixe o seu comentário, conte a sua experiência, se você já usou algum desses remédios, como foi, o que você sentiu. Se puder também comenta pra gente aí quanto que tá custando algum desses remédios aí na sua região, pra gente passar a informação adiante, né? Tô deixando aqui pra vocês a nossa playlist sobre metabolismo humano e aqui a nossa playlist sobre cardiologia e sistema circulatório. Um grande abraço pra todos e bons estudos!